Morrer é lucro. Olha só que frase. À primeira vista parece que não faz sentido nenhum, né? Mas e se essa frase for, na verdade, uma chave para a gente entender a vida, a morte e a fé de um jeito completamente novo? Vamos mergulhar juntos nesse aparente paradoxo? Mas antes de qualquer coisa, tem uma pergunta que a gente precisa se fazer. Onde que acontecem as batalhas mais importantes? A resposta pode não ser tão óbvia, mas ela é o ponto de partida para toda essa nossa conversa. A premissa central aqui é que nós vivemos no meio de um grande conflito espiritual. Mas calma, não estamos falando de um campo de batalha físico. A guerra aqui é travada no reino das ideias. Exato. Esse grande conflito acontece no campo das ideias, dos nossos valores, dos nossos princípios. É uma guerra invisível, mas que tem efeitos muito reais na nossa vida. E se a batalha sobre ideias, a arena moderna para esse conflito é a nossa própria mente? É exatamente aí que tudo se desenrola no nosso dia a dia. No cotidiano, isso se manifesta como desafios constantes aos nossos valores. É uma batalha interna que acontece nos nossos pensamentos e que influencia cada escolha que a gente faz, testando a nossa fé. É um conflito bem presente, bem real. A pergunta que surge, então, é bem lógica. Se o conflito é espiritual, quais são as armas? Porque com certeza a resposta aponta para algo que vai muito além da nossa simples força humana. E é aqui que entram as chamadas armas da fé, que colocam em contraste total a força humana e o poder espiritual. Essa comparação aqui é bem clara. De um lado a gente tem a força humana, que a gente sabe, é limitada, é falível. Do outro, as armas espirituais, que são descritas como poderosas o suficiente para destruir as fortalezas de engano e alinhar os nossos pensamentos com um propósito maior. E esse arsenal espiritual tem componentes bem específicos. A palavra como arma contra o engano, a verdade como uma força invencível e práticas como a submissão a Deus e a permanência em Cristo, que são as estratégias para a vitória. Mas tem um ponto crucial nessa perspectiva toda. É que a batalha, de certa forma, já tem um vencedor. E essa é a base de toda a esperança. A afirmação central é essa: a vitória já foi conquistada. Isso muda completamente o jeito de encarar o conflito diário. A gente não luta para a vitória, mas sim a partir dela. E o fundamento para essa confiança toda é a cruz. E aqui, ela não é um símbolo de derrota, mas a própria prova da vitória que já foi conquistada. É a base da nossa esperança. E quais são os resultados práticos de viver a partir dessa vitória? Bom, a fé se fortalece, o medo da morte é removido, e a gente encontra conforto e esperança para continuar fiel nessa batalha de todo dia. Agora, vamos conectar tudo isso. Como é que esse conflito diário e essa vitória já garantida podem dar um sentido totalmente novo para a vida e para a morte? Essa frase resume tudo de um jeito quase poético. Quando a vida é definida por um propósito maior, personificado em Cristo, a própria morte perde o seu poder e se transforma em vitória. O contexto para essa ideia vem do apóstolo Paulo. Para ele, a lógica era simples. Viver era uma oportunidade de servir a Cristo. Então morrer não podia ser uma derrota, de jeito nenhum. E isso nos leva à citação fundamental lá de Filipenses capítulo 1, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aqui, a vida e a morte são completamente redefinidas por um propósito que vai muito além das duas. Então fica a reflexão final. Como essa perspectiva onde viver é propósito e morrer é um ganho redefine completamente as nossas noções de vencer e perder. É algo bem profundo para se pensar.